Usar o telefone celular enquanto dirige caracteriza como infração de trânsito, todo mundo está cansado de saber. A depender da sua utilização, pode ser considerada uma infração de natureza média ou uma infração de natureza gravíssima, mudando a sua gravidade. Porém, apesar do texto legal parecer muito claro, ainda existe uma polêmica envolvendo o uso do telefone celular. Alguns profissionais de trânsito defendem um determinado tipo de uso como infração de natureza média, outros defendem este mesmo tipo de uso como infração de natureza gravíssima. Nesse vídeo, vamos esclarecer essa questão e vou deixar aqui a minha opinião. Olá, eu sou o professor Carlão, muito bem-vindo ao Manual do Trânsito, um canal que fala de trânsito de uma forma descomplicada. Em relação ao assunto do vídeo de hoje, a utilização do celular sempre foi considerada, desde a vigência do Código de Trânsito Brasileiro, como infração de natureza média, independente da forma de utilização. Contudo, a partir da Lei 13.281 de 2016, que parte dela entrou em vigor em 1º de novembro de 2016, foi considerado que, se o uso do telefone celular fosse segurando ou manuseando, deixaria de ser uma infração média e passaria a ser uma infração gravíssima. Isso com a inclusão do parágrafo único lá do artigo 252. Então, por exemplo, se a pessoa estiver utilizando desta forma aqui, por exemplo, seria considerado uma infração média ainda. Agora, se o uso se dá com ele segurando aqui, por exemplo, é considerado infração gravíssima. Por quê? Porque ele está segurando ou manuseando também seria. Mas eu trouxe justamente esse exemplo pelo seguinte: há ainda profissionais do trânsito que entendem que segurar o telefone junto ao ouvido não pode ser infração gravíssima, como eu defendo que seja. Isso porque, ao pesquisar, ao fazer a leitura do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ele que inclusive está em processo de modificação, mas ainda não foi alterado, permanece dizendo o seguinte: junto ao ouvido é uma forma de enquadramento na infração de natureza média e não de natureza gravíssima. E há um motivo simples para não ser considerado de natureza gravíssima lá no Manual Brasileiro de Fiscalização, porque ele é anterior à entrada da vigência da Lei 13.281, que incluiu a possibilidade desta infração ser gravíssima. Existem profissionais que eu respeito que defendem que, enquanto o manual não for alterado e essa redação ainda estiver lá junto ao ouvido, deve continuar sendo infração de natureza média. E eu defendo diferente. E por que eu defendo diferente? Primeiro, porque o que veio modificar a norma foi uma lei que está acima do manual, que é uma resolução. E se nós nos atentarmos para o próprio manual, ele diz lá nas disposições finais que, como o trânsito e a sua legislação é muito dinâmica e vai sofrendo alterações ao longo dos tempos, o próprio manual deve incorporar essas alterações. É bem verdade que essa incorporação ela só se dará quando a própria resolução for alterada. Mas considerando essa previsão que o próprio manual diz que ela deve incorporar novas visões e novas alterações que venham surgir, bem como o fato da lei, que foi o que mudou o entendimento e que incluiu como infração gravíssima segurar ou manusear, a lei está acima da norma imposta pelo Conselho Nacional de Trânsito, que não pode ir de encontro ao que está na lei, tenham o entendimento de que não podemos mais considerar esse texto que está lá no manual, considerando segurar junto ao ouvido ainda como infração média, uma vez que, se ele está segurando e a lei já definiu que segurar ou manusear é gravíssima, entendo que o enquadramento deve ser como infração gravíssima. Bom, aproveito para deixar muito claro, não só nesta questão como em outras também, que qualquer tipo de legislação, não apenas a de trânsito, ela tem um caráter realmente muito interpretativo. Talvez existam coisas que sejam menos discutíveis, outras mais discutíveis.
O fato é que, quando trago aqui o meu entendimento, quero que você entenda que ele se trata do meu entendimento e não de uma colocação como se verdade absoluta fosse. Beleza? Então, espero que eu tenha te levado um ponto de reflexão. Concordando ou discordando de mim é uma forma para você aumentar aí o seu repertório cognitivo. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.